Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Iniciamos a formação litúrgica sobre os ritos iniciais da nossa celebração. Nós vamos pensar, refletir sobre os 4 elementos: o altar, a mesa da palavra e o espaço da assembleia e a cadeira da presidência. São todos espaços que devemos usar pensando sempre o que representam. Deus se comunica com a gente através de sinais sensíveis, sinais sacramentais. Quer dizer, as coisas, esses sinais sensíveis são acrescentados a algum significado pela fé. Deus se comunica através de sinais sensíveis. Ora, é na celebração da Divina Liturgia que temos um dos lugares mais excelentes em que Deus, no Cristo e pelo Espírito Santo, comunica ao seu povo o dom da sua presença salvadora. Por isso, a liturgia é feita de sinais visíveis. E os efeitos são invisíveis. E a realidade significada é invisível, assim como os sacramentos, os 7 sacramentos da igreja. São ações de Jesus hoje, sinais visíveis, através deles a graça age. E a graça é um sinal invisível. Toda a liturgia, em todos os seus detalhes, tem e deve ter sua indispensável dimensão simbólico-sacramental. A começar pelo lugar físico em que acontece a celebração litúrgica. Lugar. Os elementos fundamentais que não devem faltar na organização do espaço litúrgico para a celebração da missa, pelos quais nos é dado perceber a presença amorosa de Deus na celebração da Divina Liturgia, são 4. O altar, a mesa da palavra, o espaço da assembleia e a cadeira da presidência. O altar. O centro de nossa fé cristã é o sacrifício de Cristo. Sua total entrega por nós, confirmada pela ressurreição e o dom do Espírito. Ele se realiza no altar. Ora, essa entrega se faz hoje presente precisamente sobre o altar de nossas igrejas. O altar é o lugar do sacrifício. Toda vez que celebramos o memorial da Páscoa na Santa Missa. E mais, como explicita a instrução geral do missal romano, o altar, é também a mesa do Senhor, a mesa de Jesus, na qual o povo de Deus é convidado a participar por meio da missa. É ainda mais o centro da ação de graças que se realiza pela Eucaristia. É lugar sacramental. Assim sendo, o ponto de convergência de atenção dentro do espaço celebrativo tem que ser necessariamente o altar. Tudo deve se centralizar no altar. Tem que estar bem à vista. Tem que estar tudo dirigido ao altar.
nada pode incomodar a celebração para o altar, o ambiente do altar. Tudo deve facilitar a celebração no altar. É o ponto de convergência e atenção, o altar. E a mesa da palavra, antes de celebrarmos o memorial do sacrifício redentor de Cristo, Deus nos fala e nos comunica o seu amor quando são feitas as leituras, inclusive quando se canta o salmo responsorial, como explicitamente nos diz a Constituição sobre a Sagrada Liturgia do Concílio Vaticano II. Cristo está presente pela sua palavra. Ele nos fala. Ele conversa conosco. É a tal da conversa antes do sacrifício, antes da ceia, como nós já falávamos em outra ocasião. A ceia não começa assim simplesmente sem estarmos já preparados o que celebrar. Porque na mesa da palavra se conversa sobre a ação, o memorial que se quer celebrar. Cristo está presente pela sua palavra, pois é Ele mesmo que fala quando se leem as Sagradas Escrituras na igreja, diz o concílio. Assim sendo, a dignidade da palavra de Deus requer na igreja um lugar condigno, de onde possa ser anunciada e para onde se volte espontaneamente a atenção dos fiéis no momento da liturgia da palavra. Essa palavra que fala aí de condigno é ter uma dignidade e deve ser um lugar onde se pode ver e ter a atenção dos fiéis facilmente. Por isso que o concílio pede que a mesa da palavra esteja na mesma altura do altar da Eucaristia, onde se celebra a Eucaristia. A mesa da palavra esteja ao lado ou no mesmo nível da mesa da Eucaristia. A mesma dignidade. Mesma dignidade. Essa dignidade da palavra de Deus requer um lugar condigno de onde se possa ser anunciada e para onde se volte espontaneamente a atenção dos fiéis no momento da liturgia da palavra. Trata-se da mesa da palavra ou ambão, espaço litúrgico de fundamental importância, símbolo sacramental, pois evoca a presença viva do Senhor falando para o seu povo. E o terceiro espaço, o elemento fundamental, é o espaço da Assembleia. Outro elemento fundamental de um espaço litúrgico é o lugar da Assembleia. Por quê? É que a Assembleia litúrgica não é uma simples congregação de pessoas, ajuntamento de pessoas. Não é um simples ajuntamento de pessoas. A Assembleia litúrgica é outra e é mais profunda. Uma vez constituída, mais que um mero ajuntamento de pessoas, ela é uma comunhão de cristãos e cristãs dispostos a ouvir atentamente a palavra de Deus e celebrar dignamente a Eucaristia. Forma uma unidade. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo,
no amor de Cristo estão em comunhão todos os que estão presentes. É o próprio corpo de Cristo, né? A Assembleia se faz a igreja, né? Reunidos, é a presença da igreja, é o sinal da igreja. Quando o povo se une, a igreja está presente. É a comunhão dos cristãos e cristãs. É o próprio corpo de Cristo que está aí, cujos membros somos nós, cada um de nós. Nós somos os membros de Cristo. Isso significa que, como tal, deve tratar-se de uma assembleia altamente participativa, né? Tudo deve estar a serviço, né? Todos os cristãos e as pessoas presentes devem estar a serviço de Cristo, né? Da pessoa de Cristo, que é a assembleia, é a celebração toda. Assim sendo, então, o espaço da Assembleia deve aparecer como um espaço do Cristo, enquanto corpo feito de muitos membros, e que todos os fiéis reunidos possam senti-lo como tal, tanto pela disposição arquitetônica geral do espaço, como pela disposição dos bancos ou cadeiras, em que todos os membros da Assembleia possam sentir-se realmente como corpo bem unido, na escuta atenta da palavra e na participação digna da liturgia eucarística. Portanto, deve-se ter essa ideia de um povo unido, voltado para o altar, e todos atentos na escuta da palavra. E o quarto elemento fundamental para esse rito inicial, para a celebração da missa, é a cadeira da presidência. Na verdade, quem preside a liturgia é o Cristo. É o Cristo que está presidindo, porque é Ele que é o sacerdote que se oferece ao Pai. É o Cristo, na pessoa do presidente da Assembleia Litúrgica. O sacerdote que preside a Eucaristia é o sinal sacramental da presença invisível deste Cristo. Portanto, o padre ali é um sinal sacramental. Na pessoa do padre se oferece, se vê o sinal sacramental da presença de Cristo. Ao presidir a celebração, ao elevar a oração a Deus em nome de todos, a explicar a palavra de Deus à comunidade, o sacerdote atua em nome desse Cristo. Por isso ele preside, ou seja, ele se senta diante de toda a Assembleia. Ele deve ser visto por todos. Ninguém pode esconder-se, também o padre não pode estar escondido, para o povo não enxergá-lo. Ou seja, ele se senta diante de toda a Assembleia como representante do verdadeiro presidente e mestre, que é o Senhor Jesus. Assim sendo, para visualizar o ministério da presidência de Cristo na pessoa do ministro, a Igreja recomenda que se coloque em destaque a cadeira de quem preside. A cadeira sempre é destacada, uma cadeira central, cadeira de quem preside, colocada em destaque. Como vemos nas instruções gerais da CNBB, que ela coloca. A cadeira do sacerdote celebrante deve manifestar a sua função de presidir a Assembleia e dirigir a oração. Em outras palavras,
Como já dissemos, a cadeira presidencial em destaque evoca a presença invisível do Cristo que preside a liturgia da pessoa do ministro. Não é para que o padre seja honrado com isso, nada, está servindo, né? Não é para pôr em distinção o padre, nada disso. É a função, é o serviço que está sendo exercido pelo sacerdote, né? É a presença invisível do Cristo que preside, que está servindo a liturgia na pessoa o Cristo que está servindo na pessoa do ministro. Tá? Portanto, esse é o assunto de hoje. Os 4 elementos fundamentais de um espaço litúrgico para a celebração da missa. Então, que isto seja assim bem claro para nós, para quando a gente entre numa igreja, saber o que isto significa e possamos sempre, quando estamos participando da celebração, recordar isto e dar sentido às coisas, para que não aconteça que haja simplesmente algo que não tem valor para nós. Para nós tem valor tudo, as coisas da celebração. Fiquemos em paz, que Deus, nosso Senhor, nos abençoe.